Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, graças a Deus, hoje é terça-feira, sempre gratos a Deus para cada dia, cada início desse ciclo de 24 horas. Olha só, gente, eu agradeço de coração ao nosso amigo José Rissato, que fez o programa ontem. Que bom, o programa Madrugada com Deus foi apresentado por José Rissato. Estávamos em viagem com as caravanas de luz e estamos de volta e repletos de muita alegria pelo convívio que tivemos com as pessoas lá do sul, o sul do nosso país. Gaúchos, um forte abraço. Tá certo? Eu fiquei muito feliz em ter tido a oportunidade de ir até Canoas, Ibarama e também Caxias do Sul. Poxa, um convívio, o carinho das pessoas, a gente fica emocionado, sabe? Em ver o bem que a espiritualidade vem fazendo na vida de cada um de vocês que nos acompanham. Eu em particular, eu fico muito feliz mesmo, vendo que há uma absorção por parte das pessoas de todas essas mensagens que a espiritualidade vem trazendo. Porque a proposta é essa. A proposta é nos enriquecer com o conhecimento ofertado por estes espíritos. O que esses irmãos querem? Que nós possamos vencer pelo nosso próprio mérito. Sabe, nós temos que ter a vitória com o mérito do nosso esforço, nosso empenho, todos os dias, não é? Todos os dias. E assim a gente fica feliz em ver que estar havendo essa absorção. Você sabe o que me chamou a atenção nessa viagem? É que descobrimos que muitas crianças e jovens estão nos acompanhando. Olha só, como é satisfatório saber que crianças mesmo, recebi um abração carinhoso de uma criança, eu vou procurar lembrar o seu nome, isso não tem perdão, né? Puxa, meu amigo, ele me disse que quer ser youtuber, tanto que a gente ficou treinando lá, ele disse que a mãe vai dar um celular para ele, esqueci seu nome, mas ó, você tá aqui no meu coração, tá? As minhas preces por você, para que você alcance todos os propósitos da sua vida. Todos os propósitos, sabe? Todos os seus objetivos. No caminho que você está seguindo, tenha certeza. Por quê? Porque está ali bem protegido pelos irmãos espirituais. Eu fiquei muito feliz, tá? Com o seu abraço, com a sua presença lá nos trabalhos das caravanas de luz, tá bom? Gente, no programa de hoje teremos aqui a palavra de um protetor espiritual. Nosso irmão Sete Flechas vem trazer aí os seus esclarecimentos, os seus ensinamentos, para que possamos nos proteger contra todos os males, principalmente aqueles que vêm sorrateiramente, sabe, influenciando a cabeça das pessoas. Aquilo que nós chamamos de obsessão, sabe? De obsessores. São espíritos que sorrateiramente ficam ali, ó, falando até suave no ouvido, para que você desanime, para que você se revolte, principalmente revolta, não é? Nesse período as pessoas estão muito revoltadas e a revolta não soma em nada na vida, não é? Pelo contrário, acaba subtraindo, literalmente acaba subtraindo. Então o que nós queremos é a proteção desses irmãos que são designados por Deus para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades no mundo material, não é mesmo? Bom, daqui a pouquinho ele vai nos falar sobre protetores espirituais. O que são os protetores espirituais, tá? Daqui a pouquinho. Mas antes vamos fazer a nossa prece.
sempre agradecidos a Deus? Vamos lá? Senhor, em particular eu agradeço a oportunidade de convívio com as pessoas, de poder ser uma que seja ferramenta da sua vontade para tocar o coração destas almas que o Senhor encaminha a essa bendita casa, Templo Maria Santíssima. Agradeço, Senhor, agradeço de coração e peço, Senhor, que me faça cada vez mais uma ferramenta de auxílio a estas almas, a estes meus irmãos, a estes seus filhos, para que eles despertem esse poder que traz na sua essência. E juntos nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Como é importante orar. Se nós habituarmos a trocar o excesso de preocupação pelo ato de orar, sabe, preocupação por oração, nós vamos resolver muito mais rápido esses desafios do dia a dia. Porque a oração possibilita, sim, que estes protetores estejam ao nosso lado para nos criar esse escudo de proteção contra essas más influências e retire, assim, esses obstáculos da nossa mente criadora das soluções dos nossos problemas, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos ouvir então quem tem a nos trazer esse guerreiro de Jesus, nosso amigo Sete Flechas. Cada um de vós, pois o pai nunca falha com seus filhos, mesmo que o filho seja ingrato ao amor do pai, esse sempre estará à disposição para ajudar, para dar ao seu filho o que ele precisar, para poder se superar em suas dificuldades, em sua jornada de crescimento e aprendizado. O Pai grande que citamos é o Deus Todo-Poderoso, que concede a todos o que é preciso para que cresça e se desenvolva. Oi, filhos, não falta nada a ninguém, quando este alguém não falta consigo mesmo, com a sua fé, com a sua confiança e com as suas realizações, pois aquele que faz tem o resultado do seu feito. Mas, infelizmente, aquele que não faz, não alcança nada desta vida, não alcança nada daquilo que Deus dá. Oi, filhos, há permissão do Pai Celestial para que os espíritos amigos possam ir até cada um e dar a sua contribuição. Os caboclos, protetores, pretos velhos, baianos, jangadeiros, todos
tem a permissão de Deus para proteger e amparar aquele que assim o deseja. Tudo que é necessário, a corrente dos protetores faz para que você possa vencer todos os males. Mas a falta de compreensão acaba impedindo esta ação do bem. Quando não se compreende como que um espírito amigo pode ajudar, acaba atrapalhando a ação desse mesmo espírito. Olha, filho, respeitamos o terreiro de cada um, respeitamos a casa de cada um. Nunca invadimos o terreiro de ninguém, pois sabemos que aquele espaço é sagrado. A sua casa é sagrada. Para que um espírito amigo possa te ajudar, é necessário a permissão, a sua permissão, para que adentremos a esse terreiro e ali se construa um campo de proteção, um campo magnético, invisível aos olhos da matéria, mas muito claro aos olhos de espíritos obsessores, espíritos aproveitadores. Entramos com a sua permissão e criamos esse campo por intermédio da vossa fé, a vossa oração, a vossa ação de acender uma vela, de fazer uma reza, alimenta este campo magnético protetor do seu lar. Muitos espíritos que aproveitam da invigilância daqueles que residem, entram e ali cria discórdia, desarmonia. Mas quando você dá autorização, a proteção é criada. E esse escudo impede esta ação do mal. Quando você acende uma vela, o escudo se fortalece. Quando você faz uma reza, o escudo se fortalece. Quando você reúne os teus familiares, este escudo se intensifica. E com isso, filhos, dentro de sua casa, de seu terreiro, começa a germinar a paz, a harmonia, a compreensão. Deste terreiro, quem reina é nosso Senhor, é o Pai grande, dando a cada um dos teus filhos que ali reside a renovação das forças, a renovação da compreensão, a força de superação, para que o dia seja muito mais proveitoso. Ó, filhos, com a vossa autorização, trabalhamos para a vossa proteção. Pedimos apenas que haja compreensão e ação. A ação do bem, para que este bem nunca te falte. Que a força do guerreiro protetor, chamado por nós, nosso Senhor, nunca falte na vida de cada um. Salve Jesus, fiotada! Salve Jesus! Como obter a proteção espiritual? Pelo mérito. Sabe que tem muitas pessoas que buscam a proteção espiritual, mas elas não agem para que tenha proteção. Elas não agem, elas continuam. Por exemplo, um filme que pode relatar bem essa situação é aquele O Guarda-Costa, um filme antigo com Kevin Costner.
Ele era o guarda-costa de uma atriz, né, de uma personalidade, uma cantora, e a cantora ela não seguia as regras do seu guarda-costa. Ela achava que tudo era uma bobagem, que não. Então ela não se protegia, ela não criava as condições para que o trabalhador, aquele guarda-costa, pudesse evitar algum mal. Então o que acontecia? O que aconteceu no filme? Ela foi ali vítima de um dos seus fãs, fanático, que queria matá-la. Aí foi que ela percebeu quanto é importante ela fazer a parte dela para que o guarda-costa a guarde de todos os males. Então o mesmo acontece no campo espiritual. O espírito protetor, ele precisa que você faça a sua parte, obtenha as condições, não é? Obtenha as condições de ter a proteção espiritual. Como? Se os meus pensamentos eles são ruins, eu estou abrindo brecha para que obsessores se aproximem e fermente aqueles pensamentos em mim e eles comecem a aumentar. Agora, se os meus pensamentos ruins são combatidos pelas minhas orações e pela minha vigilância, eu vou ter total condição de o espírito protetor ir ali e tirar aqueles influenciadores. Então cabe a nós criarmos condições para termos aquilo que nós tanto queremos, é a proteção contra o mal. Então por isso que Jesus diz oração e vigilância, não é? Oração e vigilância. Então prestemos atenção aos nossos pensamentos, fiquemos vigilantes a tudo que pensamos, para fazer passá-lo, todos os pensamentos, numa peneira. E aí tira aquilo que não é útil, não é mesmo? Bom, vamos agora à leitura dos 4 evangelhos. Paulo de Moraes, por favor, traga essa riqueza para nós. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. O corpo de Jesus, dissemos, se fosse material como os vossos, teria forçosamente caído nas mãos dos soldados romanos e dos príncipes dos sacerdotes. Para que isso não sucedesse, fora mister que o tivessem raptado. Notai, porém, que esta suposição de um rapto, de uma subtração por mãos humanas, é a negação de todos os fatos evangélicos que se encadeiam no seu conjunto e nos seus pormenores relativos. Primeiro, a presença do corpo no sepulcro quando a pedra que o fechava foi selada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, na presença e com o auxílio dos soldados destacados para guardá-lo. Segundo, ao desaparecimento do corpo, estando selada a pedra. Terceiro, à deslocação e ao derrubamento desta. Quarto, a ausência do corpo no sepulcro quando esta foi deslocada e derrubada. Quinto, ao reaparecimento chamado ressurreição. O corpo não podia ser raptado. Por quem o seria? Por quaisquer homens? Pelos discípulos? Esta hipótese, já o dissemos e repetimos, cai por si mesma, tal a sua absurdidade. Por outros homens que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus, nem os principais judeus? Mas então, qual o móvel, por que motivo, com que interesse, com que fim? Em que ocasião os discípulos ou outras quaisquer pessoas o raptariam? Não poderia ser senão após o ter José de Arimateia depositado no sepulcro e antes ou depois de selada a pedra.
Poderia o rapto dar-se antes de selada a pedra? Não. Já mostramos que não podia ser e não foi antes de tomada essa precaução pelos príncipes dos sacerdotes. Poderia dar-se depois? Mas como? À revelia dos soldados prepostos à guarda do sepulcro ou com a conivência deles? À revelia dos soldados e da sentinela sempre vigilante era impossível. A suposição de um rapto quando todos os soldados dormiam não suporta exame. É, além de impossível, absurda. Com a conivência dos soldados? Mas as ordens recebidas, a honra e as responsabilidades militares não poriam obstáculos a que os soldados romanos praticassem gratuitamente esse ato culposo. De outro modo, como haviam de os discípulos, que eram pobres pescadores, mendigos sem pão e sem teto, corrompê-los a peso de ouro, por forma a contarem com a discrição e a participação deles, uma vez que, admitidos se prestassem ao suborno, fácil lhes seria obter dos príncipes dos sacerdotes, dos mais eminentes judeus e dos fariseus enorme recompensa se afirmassem e provassem que o corpo de Jesus fora subtraído por mãos humanas. Como? E os discípulos, que contavam com uma ressurreição corporal, iriam fazer-se autores ou cúmplices de uma tramóia para em seguida afirmarem e sustentarem mentirosamente que aquela ressurreição se dera, citando todos os fatos circunstanciais que lhe dizem respeito? Teriam sido capazes de afirmar e sustentar sua crença, suportando o martírio, todas as torturas, os maiores suplícios, se essa crença tivesse por base a mentira, se eles se tivessem apoderado furtivamente do cadáver e o houvessem enterrado secretamente? Repetimos, a insinuação de um rapto efetuado pelos discípulos, de qualquer maneira e em qualquer ocasião, se desfaz pela sua própria absurdidade. Outros que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus, nem os mais graduados judeus, teriam ousado correr os azares e os graves perigos de corromper a peso de ouro, sem motivo e sem interesse, os soldados, quando é indubitável que, dado fossem estes suscetíveis de corrupção, poderiam, no caso, levando por diante a indigna especulação, obter nova e maior paga com o afirmarem e provarem que o corpo de Jesus fora subtraído por mãos humanas, com o entregarem mesmo, operada a subtração, os autores dela aos príncipes dos sacerdotes, aos fariseus e aos judeus mais eminentes. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus poderiam ter sido os que praticassem o rapto. Mas, se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, tê-lo-iam feito não para o destruírem, para o aniquilarem pelo fogo ou de outro modo, e sim para desmascararem as pretensões, tanto dos discípulos como do Mestre. Toda a conveniência, pois, tinham eles em conservar o corpo como documento probante da impostura daqueles. Tê-lo-iam feito desaparecer para impedirem que os discípulos o subtraíssem, mas então com um objetivo único: mostrar ao povo aquele corpo mutilado, em decomposição, porquanto para eles, como para todos os homens da época e das que se seguiram até aos dias da revelação atual,
o corpo de Jesus era terreno, igual aos outros corpos humanos, caso os discípulos pretendessem espalhar o boato da ressurreição. Desmascarar-lhes a impostura, possuir arma segura contra os inimigos da fé que professavam, tal a única razão que eles teriam para roubar o corpo antes que os discípulos o subtraíssem. Fizeram, porém, isso. Perseguiram os discípulos por fomentarem erros entre o povo. Apresentaram prova de embuste contra eles? Não. Subornaram os soldados para que imputassem o desaparecimento do corpo de Jesus a seus discípulos. Mas mesmo por este fato, que era uma transgressão das leis, o da violação da sepultura, os discípulos foram perseguidos? Não. Não eram, todavia, a indulgência nem a longanimidade que paralisavam os braços dos juízes de Israel. Era o terror, pois eles estavam plenamente convencidos de que o corpo não fora roubado e que, no entanto, desaparecera. À luz da verdade agora revelada, tudo, como se vê, no conjunto dos fatos relativos à ressurreição do Cristo, é harmonia perfeita. Nenhum dos problemas concernentes a essa ressurreição, a revelação nova deixa sem solução. E esta hipótese da parte dos espíritas: se o corpo de Jesus tivesse sido um corpo terrestre, e se os anjos ou espíritos superiores tivessem podido torná-lo invisível, levá-lo e o tivessem levado, no momento mesmo em que a pedra foi erguida e derrubada, seria, a priori, inadmissível e falsa. Ela deve, com efeito, ser afastada como tal, em presença da revelação feita pelo anjo a Maria, depois a José. Revelação que então seria mentirosa, que não o pode ser, emanando de um enviado de Deus, e que deve ser interpretada, explicada segundo o Espírito que vivifica, em espírito e em verdade, segundo o curso de leis da natureza e não rejeitada. E aqui a nota da editora. Este último parágrafo, omitido pela revisão nos originais da obra francesa, foi reposto pelo próprio Jean-Baptiste Rostand, conforme carta por ele dirigida à Revista Espírita de Allan Kardec e aí registrada a páginas 31 e 32 do número de janeiro de 1867. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean-Baptiste Rostand. Esse é o programa Madrugada com Deus, sempre com você, sempre, não para te fazer a cabeça, não para fazer você mudar nem a opinião, mas que você possa refletir sobre tudo que você pensa e se fortalecer. Nós temos que ter humildade para reconhecer o que é certo e o que é errado. O que está bom em nossa vida temos que ampliar e o que está errado temos que corrigir, não é? Então a espiritualidade, o programa Madrugada com Deus, quer somar a você. O que está bom, ótimo, fortaleça-se cada vez mais, melhore. Mas o que está ruim, vamos corrigir, juntos, sempre na fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Bom, agradeço então a sua presença no programa Madrugada com Deus. É um prazer a todos vocês. Um forte abraço, em particular ao povo do Rio Grande do Sul que nos acompanha. A vocês, da Rádio Imembuí, forte abraço, tá bom? E vocês do mundo, do planeta Terra, que Deus abençoe. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.